muito rápida mesmo. Eu quero dividir com vocês uma mensagem curta hoje sobre que tipo de crente você é, ou que tipo de cristão você é, que tipo de discípulo você é. É isso que nós vamos falar nesta noite. Abram a Bíblia lá no texto de 2 Reis, capítulo 6, de 8 até o 18 só. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-o turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chegou a ele e os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carros, de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como descera contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme Eliseu pediu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. É interessante que Eliseu entrou em Samaria e logo o rei queria matar todo mundo. Ele disse: não, você mata os seus prisioneiros, estes são meus. Você não vai matar, ao contrário disso, você vai fazer um banquete para eles e vai alimentá-los. Mas, irmãos, nessa noite, rapidamente, em sua introdução, irmãos, ou na nossa introdução desse texto, o relato, o acontecimento como aparece, depois poderíamos ver em outro lugar. E nesse texto, somando os outros lugares, podemos identificar 4 tipos de pessoas e que de alguma forma nos encaixamos em algumas delas. O primeiro tipo de pessoas: A,
é revelado pelas atitudes do rei da Síria e pelo servo de Eliseu. Quando o rei da Síria viu que Israel conhecia seus planos, ele disse: quem dos nossos é pelo rei de Israel? Verso 11. Ele pensou que alguém o estava traindo. Alguns dos seus estavam fuxicando lá com o rei de Israel a respeito dos planos do rei da Síria. Esta atitude revela o tipo de pessoa que só consegue ver o natural, o que é lógico, o que é visível aos seus olhos. Só consegue enxergar os seus problemas, o tamanho dos gigantes, a lógica de que se Eliseu sabe, alguém nos traiu e contou para ele. Bem, graças a Deus que Fátima não se deixou levar pela ideia naturalista. Sempre pensamos que há alguém contra nós e que não podemos reagir enquanto não soubermos quem é. Essa atitude revela uma pessoa que vê as coisas da perspectiva natural. Vai lá, o médico diz é isso e você já começa a morrer. Você não toma uma posição de estar em Deus e deixar que Deus haja na sua vida. Ele nunca pensou que o Deus de Israel é que estava falando para Eliseu, porque ele era um homem que não conhecia o Deus de Israel. E às vezes, irmãos, nós agimos como os que não conhecem a Deus. Nos entregamos à primeira palavra que nos vem. A reação nossa é começar a morrer, não é? Bem, eu não sou desses que se impressiona. Eu primeiro avalio o caso. Mas há uma coisa, eu sempre avalio as coisas da perspectiva de Deus. Quando eu oro por alguém doente, quando eu aconselho alguém doente, quando eu aconselho alguém, sempre eu converso com esta pessoa na perspectiva de Deus, sabendo o que Deus pode fazer. As pessoas que olham a vida sempre pelo natural, não vê a mão de Deus em nada. Essas pessoas não conseguem enxergar um mundo invisível. Muitas vezes, em uma casa, há discórdias, brigas, ódio e muitas outras coisas, mas as pessoas não conseguem discernir que o problema acontece na esfera espiritual. Lares são destruídos, porque as pessoas não começam a ver as coisas da perspectiva de Deus. Maridos destroem casas, sua família, sua esposa, seus filhos, por não olhar as coisas da perspectiva de Deus. Vocês sabem uma coisa que eu não compreendo? Nunca compreendi nos homens isso. Sou homem, mas, por exemplo, como o meu coração não está de uma forma completa no time dos homens, no sentido de o homem sempre ter uma tendência de reagir contra o sobrenatural e de não ver as coisas da perspectiva de Deus, é como um homem que tem uma esposa, filhos, tem coragem de arrumar uma namoradinha e deixar a sua casa pela namoradinha e pelos filhos. Eu não entendo isso. Isso é uma visão obliterada. Isso é estar vesgo, não ver as coisas direito e não avaliar as coisas de uma boa perspectiva. Ora, a minha família tem mais valor para mim do que a minha esposa é mais valorosa do que qualquer outra mulher. Eu a vejo da perspectiva do projeto de Deus. Não importa. Mas, irmãos, quando nós começamos a ver as coisas da nossa perspectiva, sem olhar a possibilidade de Deus estar agindo ou de Satanás estar agindo, nós podemos cometer erros que trazem destruição, trazem mal-estar, trazem desunião, trazem destruição total. É interessante, irmãos. Vamos lá, em Efésios 6:12, ver uma coisa.
Vocês vão ver algo tremendo aí. Efésios 6,12, o apóstolo Paulo diz algo que nós devemos observar com frequência em qualquer situação que nós enfrentamos, em situação difícil. O apóstolo Paulo diz assim, para aprendermos a ver as coisas da perspectiva de Deus. Ele diz lá, no capítulo 6, Paulo, verso 12, o seguinte: porque a nossa luta não é simplesmente contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Um homem pode estar cego para as forças do mal ou cego para as forças de Deus também. O homem natural pode passar por esta situação. Ele não vê nem o mal e nem o bem. Ele não tem capacidade. Diz Paulo que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque eles são paradoxais, eles são problemáticas. Ele não pode, porque as coisas espirituais se entende quando está debaixo do comando de Deus e andando segundo o Espírito de Deus. Como você pode resolver um problema de ordem espiritual na sua casa se você nunca reage dentro das perspectivas espirituais? Nunca começa a olhar as coisas pela perspectiva espiritual. É sempre pelo lado humano. E o lado humano sempre tem falhas. Agora, o segundo tipo de pessoa é alguém que pensa que realmente há um mundo invisível, mas ainda procura meios lógicos e naturais para encontrar a solução. Não, isso tem uma explicação no natural. Deus está agindo e Ele quer uma explicação no natural. Como é que você pode explicar pelo lado natural, pelo lado científico? Por exemplo, Deus conter todos os corpos celestes para aumentar um dia, para que o seu povo tenha uma vitória. Como é que você pode entender, pela lógica, um Deus que para um sistema, retrocede um sistema para mostrar a um servo desesperado, orando para que viva, pedindo que Deus afaste a morte, e ele diz, Deus diz para ele, eu vou afastar a morte, mas eu quero uma prova. Ele diz, pode escolher a prova. Ele não tinha como escolher, dizer, eu vou lhe dar uma prova. Eu vou voltar o relógio de Acaz 10 graus, tá bom? O relógio de Acaz era um relógio que funcionava na base, na medida que o sol ia andando, ele ia fazendo sombra, e é pela sombra que eles contavam as horas. Mas Deus não disse para ele, você vai lá no relógio do Acaz que eu vou adiantar. Ele disse, eu vou atrasar o sistema. E ele atrasou. O que Deus fez para atrasar o sistema do relógio de Acaz? O que ele teve que fazer? Ele não só teve que parar o sistema, mas ele fez o sistema voltar. E nesta hora ele mexeu com todo o sistema planetário. Isso para responder à oração de um homem. Agora, você pode explicar uma coisa dessa? O Eliseu podia. O Eliseu podia, ele sabia. Porque Deus estava em ação. E ele sabia que Deus estava em ação. O rei acabara de destruir Israel. E agora a coisa vem contra ele. E Eliseu sabia. Deus avisou Eliseu as coisas que iriam tomar lugar doravante. O rei da Síria acreditou que Deus revelou seus planos a Eliseu. Acreditou que havia um mundo invisível, sobrenatural. Mas ao invés de tomar uma atitude correta, uma atitude espiritual correta, mandou prender Eliseu. O que ele fez? Pôs fogo na lenha. Ao invés de solução do problema, ele levou mais chumbo. Por quê? Porque quis avaliar a ação de Deus sob o seu ponto de vista. Agora,
Nem lhe ocorreu que, se Eliseu sabia as palavras que o rei falava em seu quarto, certamente saberia que o rei queria prendê-lo e nunca ia conseguir. O rei deveria ter orado a Deus. Ele conhecia a respeito dos profetas de Israel e perguntado o que ele deveria fazer, qual caminho a tomar, como resolver esta situação. Mas a sua cabeça naturalista, cheia de lógica, o problema seria resolvido se Eliseu, na sua cabeça, né? Em sua cabeça, ele compreendeu que o problema seria resolvido se Eliseu fosse preso. Mas Eliseu preso ou solto, ele teria o mesmo problema com Eliseu, porque Eliseu estava no comando, ele estava debaixo da autoridade de Deus. Agora, muitas vezes as pessoas fracassam na vida, porque ao invés de buscar a Deus para saber o que fazer, fazem o que lhes vem à cabeça, o que acham que é melhor, que é o melhor caminho. Provérbios 16:1 diz uma coisa. Vamos lá em Provérbios 16. O autor de Provérbios, no capítulo 16, verso 1, ele diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de onde? Vem de onde? Digam, do Senhor. A resposta certa para mim só pode vir de Deus. Diz aí para quem está ao seu lado: meu querido, a resposta certa para a sua vida só pode vir do coração de Deus. Por isso, busque entendimento em Deus. Agora, o terceiro tipo de pessoa é a pessoa que acredita em Deus, acredita que há uma solução espiritual, mas não consegue enxergar o quão perto está. Não consegue divisar a solução. O servo de Eliseu vivia com o profeta, testificara muitos milagres, cria em Deus, mas não conseguiu enxergar que Deus estava ali. Quando ele levantou de manhã, que viu os exércitos dos sírios cercando a cidade de Dotã, onde eles estavam, ele entrou em parafuso. O que vamos fazer, profeta? Ele disse: para lá, acalma. Mas, Senhor, olha as forças que estão nos cercando. Ele disse: fica quieto. Você vai ver. Você vai ver que nós temos mais conosco do que eles com eles. E ele orou a Deus para abrir os olhos do seu servo, do seu moço. E Deus abriu e ele viu o grande exército que estava lá. E Eliseu fez uma coisa. Ele orou a Deus e disse: Senhor, cega todo mundo. E cegou todo mundo. E agora? Eles não podiam sair daí. E Eliseu se propôs para ser o guia deles. E para onde Eliseu os levou? Para a boca do leão, foi isso? Ele os levou para o centro de Samaria, que era a cidade inimiga. Quando chegou lá, o rei disse: hoje nós vamos matar todo mundo. Ele disse: você mata quem você conquista, mas esses não. Hoje nós vamos tratá-los a pão de ló. Vamos dar pão, comida para todo mundo. Hoje é festa. São meus convidados. Esse Eliseu era tremendo. Era um homem tremendo, este Eliseu. Ele também escolhido para substituir Elias, né? Tinha que ser assim. Ele não conseguia crer que Deus iria livrá-los. Ficou apavorado. Pensou: estamos perdidos, estamos mortos. E para que servimos a Deus todos estes anos? Ai, meu Senhor, o que faremos? Quando você perde a perspectiva de Deus, você começa a falar contra Deus. Cuidado. Quando você tratar
de um problema com alguém ou em sua casa. Não percebeu ele a presença de anjos? Não percebeu que os problemas de homens são uma oportunidade para os milagres de Deus? A Fátima foi uma oportunidade para que a família dela toda, do Ernesto, a igreja, visse os milagres de Deus, vissem o poder de Deus que agiu nela. É isso aí, gente. E nós temos que procurar a ser vivos na nossa fé, a termos uma fé viva, para que quando essas oportunidades de provar o poder de Deus, os seus milagres, a sua ação no mundo, nós termos o que dizer às pessoas. O jovem cria em Deus, mas em um Deus que está distante. Num Deus, ele era deísta. Qual a diferença entre o teísta e o deísta? Vocês sabem? Alguém sabe? Vou dizer. O teísta crê que Deus existe, que Deus age, que Deus dirige, que Deus atua no mundo. O mundo é o mundo de Deus, e sendo de Deus, ele atua nele. Atua nos homens. E o deísta? O deísta crê em Deus, mas crê num Deus que criou, mas não dirige e não está interessado em nada. Não está interessado no caminhar da história, nem na vida dos homens. O deísta crê num Deus indiferente, que não age na história. E, gente, tem muito crente crendo nisto, que Deus... Opa, tem um copo aqui. Que Deus não age na história. Crê num Deus poderoso, mas que está lá no seu palácio celestial e que não dá bola para ninguém. Eu já vi muita gente dizer: Deus não está interessado em mim, não. Não está, não? Pois eu vou mostrar uma coisa a você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não faça o quê? Mas tem o quê? Deus está interessado não só em você, mas que você tenha vida total, vida abundante, vida com significado, vida de segurança, vida de propósito. Amém? Agora, e quando você crê num Deus que não age, a sua fé não vale nada. Não conte com Deus. Por quê? É interessante. O que o escritor de Hebreus diz? Porque é necessário que aquele que crê em Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ele não só é Deus, verdadeiramente Deus, mas Ele galardoa a todo aquele que o busca. Se você está sem Deus no mundo, sem esperança, busque-o de todo o seu coração, e você vai encontrá-lo, e Ele vai atuar na sua vida, e Ele vai fazer os seus milagres na sua vida, Ele vai mudar o curso da sua história. É o único que tem poder de mudar o curso da sua história pessoal. Então, o servo de Eliseu, como muitos cristãos, estava com seus olhos espirituais vendados ou vedados. Tinha uma venda nos olhos. Irmãos, nós estamos muitas vezes servindo a Deus com os nossos olhos com uma venda. Quando nós estamos de olhos vendados, a nossa fé não é expressiva. Agora, o quarto tipo, para terminar, são as pessoas que veem o invisível, sabem que o poder de Deus está disponível e agem com tranquilidade pela fé
e oração. O caso de Eliseu. Eliseu pertencia a Deus, sabia que ele existia e também sabia mais, que ele estava interessado nele, no seu povo, na sua história, e que ele agiria, e que ele estava agindo. Deus está agindo na sua vida, Deus está agindo nos seus negócios, Deus está agindo na sua família, Deus está agindo na sua área de alegria, de prazer, de diversão. Deus está agindo nos seus negócios e no seu dinheiro. Quantos acham que Deus aqui está interessado no seu dinheiro? Levante a mão. Está interessado. Vocês não creem nisso, gente? Deus está interessado no seu dinheiro. Não é para Ele, não. É para que você administre bem o dinheiro que Ele tem dado a você. Ele está interessado que você reaja dentro do seu propósito e haja dentro do seu propósito para que o seu dinheiro seja abençoado. Ele não está querendo o que você tem na carteira, não. Ele quer abençoá-lo. É Deus que nos dá a riqueza. Davi entendeu isso. Por isso que ele saiu de trás das malhadas, saiu de trás das ovelhas e foi ser rei de Israel. Porque Deus queria um rei próspero. E alguém, para ser próspero na terra, precisa de crer em Deus e crer na administração de Deus, de tudo que Ele tem. Olha, se você não deixar Deus interferir nos seus assuntos, você será solvina. E você nunca será realmente próspero. Quem tem medo de deixar Deus agir na sua carteira, vai ser sempre pobre. Porque Davi entendeu que é de Deus que vem a prosperidade, Marquinhos. É sim. Porque um homem de Deus vai caminhar segundo aquilo que Deus tem proposto para ele em todas as implicações da sua vida. Ele vai saber disso. Eliseu era uma pessoa tranquila, ele sabia quem era o seu Deus, seus olhos espirituais estavam mais abertos do que os seus olhos físicos, ele sabia que Deus estava em ação na história naquele exato momento, e por isso ele não se preocupava. Ele dormiu uma noite tranquila, sem preocupações, e ele sabia que os exércitos vinham contra ele. Mas ele sabia que vinha para que ele administrasse aquele exército. Agora, você quer viver uma vida de segurança total? Faça seguro com Deus pela fé. Creia em Deus. Invista vida em Deus. Invista tempo em Deus. Invista talento em Deus. Invista tudo que você tem e é em Deus. E aí você vai ser um homem segundo o coração de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?